Vou começar de novo que eu vou gravar, tá? A gente vai começar aqui com as ferramentas mais efetivas de análise de investimentos. Então, nós já vimos a aula passada um pouco do VPL, né, o cálculo do VPL, o que que significa, como é que você faz, mas faltou ver duas ferramentas que são a do payback descontado. A gente viu só um payback mais simples, ideias gerais das análises e avaliações de como é que você usa o payback. E também faltou ver, no nosso caso, mais intensamente calcular a taxa interna de retorno. Então, o de novo para a gente hoje vai ser discussão sobre um apanhado geral do VPL, de novo, valor presente líquido, o cálculo do payback descontado, o que que é, para que serve, como é que você avalia, e também o cálculo da taxa interna de retorno, tá? O nosso foco não vai, como eu falei para vocês na aula passada, não é discutir como é que nós chegamos na nossa série de investimentos, que é o quanto você vai investir ao longo do tempo. Porque isso é uma discussão que a gente vai fazer depois, em outra disciplina. Tá? Entender como é que a gente vai chegar em cada informação dessa é para depois. Mas só para adiantar, como é que você define o quanto a empresa vai ganhar? Você faz isso via previsão. Então, existe ou deve existir uma previsão de receitas que você vai fazer para tentar avaliar a partir disso como é que você chega efetivamente nesses cálculos, tá? No nosso caso, então, a gente vai trabalhar mais especificamente com as contas em si. Então, eu vou lá para o Excel para passar para vocês o nosso processo de cálculo. Eu preparei aqui uma série pronta em que vocês têm basicamente uma simulação de um possível investimento, tá? Então, você vai investir, nesse caso, R$ 45.000. Pode ser para comprar uma máquina, pode ser para investir num novo produto, pode ser para abrir uma outra empresa. Não se prendam tanto nos valores em si, mas no processo a gente vai discutir. Então, eu faço um investimento. Esse investimento, a minha base para fazer é o dia de hoje. Eu vou investir hoje e vou ganhar ao longo do tempo. Se esse investimento fosse fracionado ao longo dos anos, nós também teremos que pegar esse investimento fracionado e trazer para valor presente, descontando a uma certa taxa. E aqui vocês têm as entradas de caixa futuras, são os ganhos líquidos que você vai ter com esse investimento, esse produto ou essa empresa. Nesse nosso caso, o nosso tempo vai ser limitado a 5 anos. Pode ser 5, pode ser 6, pode ser menos, pode ser 1, ou pode ser tempo indeterminado se eu pensar numa empresa. Mas no nosso processo de cálculo, VPL, Payback TIR, especialmente VPL e TIR, eu preciso ter um tempo finito. Como ninguém monta uma empresa pensando em fechar, a gente trabalha se fosse uma empresa com intervalos. Então, os primeiros 5 anos, 10, 15, máximo 20 para descobrir se é viável ou não. Porque se não for viável em 20 anos, é um indicativo que não vale a pena você investir. Esperar tanto tempo assim para começar a ter lucro, eu imagino, uma visão minha, que seria um risco muito alto. Se você achar que pode fazer, não tem problema, tá? Bom, o que vocês viram ontem, na aula passada, foi o VPL, tá? Então, eu vou lembrar rapidinho um VPL passo a passo no Excel, depois, se alguém precisar, eu retomo lá na HP, tá? Então, o cálculo do VPL usando o Excel puro, né, simples, sem usar nenhuma fórmula acessória, é só você trabalhar com a função mais VPL, eu vou colocar menos aqui para ficar mais fácil, abro parênteses, taxa que nesse caso aqui vai ser 10%, porque, como eu falei para vocês ontem, essa taxa ela vai ser definida a partir da própria empresa, não é uma taxa que você vende de fora para dentro, tem a ver com os passivos que a empresa usou, mas por enquanto essa taxa para nós vai ser fornecida, tá? Então, vou colocar a taxa, vou colocar a minha série dos valores das entradas de caixa, vou colocar aqui o intervalo completo, fecho parênteses e vou fazer mais o investimento inicial, que é 45.000. Então, eu sei que o VPL deu 10.000. Deu errado aqui, peraí.
Um detalhe mais. Taxa. 10 mil. Então, o que significa esse 10 mil? Significa que todo o dinheiro que você ganhou trazido a valor presente, menos do que você investe, a sobra é 10 mil. Se vocês fossem fazer um passo a passo no Excel, eu vou fazer aqui ano por ano, para ficar mais fácil de entender como é que o VPL e tanto o HP também chega nesse resultado aqui, que é o meu VPL. Então, vou colocar os meus anos, os períodos, como eu fiz semana passada, vou colocar a minha taxa aqui, vou colocar só para copiar e colar, que no Excel é bem mais fácil. E vou usar a função VP, que é o valor presente, vou fazer o valor presente de cada ano. Então, quando eu coloquei a fórmula aqui, já aparece aqui a sequência de dados, eu vou colocar a taxa que é 10%, pode ser outra taxa, mas nesse exemplo é 10%. Vou colocar o período que é 1, vou descontar um ano, vou colocar o pagamento que sempre vai ser 0, porque eu não faço pagamento no meio do período, vou colocar o valor futuro. Então, isso aqui vai dar 20 e pouco, 25. O que significa esse 25? Se eu pegar esse 28 e descontar o valor presente, ele vai valer 25.450. Eu também posso pensar ao contrário. Se eu investisse esse 25 mil, 25.454,55, a um período a 10%, eu teria 28 mil. Tá? Faço aqui para cada ano, então desconto aqui desse 12, vou descontar 2 anos a 10%, em valor de hoje dá 9, esse 10 desconto 3 dá 7, e assim por diante. E se eu somar isso aqui, essa coluna aqui que está aparecendo para vocês, eu tenho a soma do dinheiro que eu vou ganhar. Só que descontado a uma certa taxa para valor presente. Então, eu trouxe em valores de hoje. Se eu vou ganhar 55, mas eu vou investir 45, eu vou investir mais do que... Vou ganhar mais do que eu vou investir. Então, fazendo a continha aqui, eu tenho que a minha sobra é 10. Esse é meu VPL. Ok? Como é positivo, o projeto é viável. Aqui é o somatório, vou colocar aqui, ó, somatório, abreviar aqui, somatório do valor presente. Aqui o meu investimento líquido inicial, que é o dinheiro que eu vou gastar, e a sobra é VPL. Ok? Então, para que vocês entendam como que eu chego nesse cálculo de 10 num processo direto, o que ele significa? Significa a sobra, levando em conta o dinheiro que você vai ganhar em valor de hoje, menos o que eu vou investir. Ok? Rapidinho eu vou lembrar no HP para vocês e discutir o que significa as outras duas técnicas de análise. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar aí, eu volto. Vou voltar aqui, vou lá para minha HP e vamos discutir a minha HP. Cadê a minha HP? Para a minha HP. Aqui. Apareceu o HP aí para vocês? Então, ó, o meu investimento, a minha montagem na HP, eu vou calcular direto o VPL pela HP, tá? Então, quem não se lembra, a série é 45 mil de investimento. Deixa eu anotar aqui para mostrar para vocês. 45 mil de investimento negativo. Aí 28, 12, 10, 10, 10. Essa é a minha série, ok? E a ideia é discutir no cálculo na HP direto. Então, na HP eu vou fazer o seguinte, ó. O 45 mil é meu investimento inicial, eu vou colocar ele aqui. Como ele sai do caixa, eu vou colocar negativo e vou usar a função CF0 para indicar para HP que é o ano zero e por isso não tem nenhum desconto. Como a função está em azul, vou colocar GCF0. Tá? Vou inserir agora as entradas de caixa, uma atrás da outra, para HP entender qual que é o ano 1, 2, 3, 4 e 5, e vou usar a função CFJ. Como está em azul, vou colocar sempre G. Vou colocar 28 mil, que é o primeiro ano, GCFJ. Vou colocar o segundo, que é 12, GCFJ. Vou colocar o outro, que é 10, terceiro ano, GCFJ. Vou
Vou colocar o outro que é 10 também. GCFJ, e o último ano que é 10. GCFJ, vou colocar minha taxa que é 10i. E o VPL é a função NPV aqui, está em laranja, então eu vou ter que digitar a tecla F, NPV. Então, os mesmos 10.000 aqui do Excel. Tá? Então, isso já denota para vocês se esse projeto é viável ou não. Vou botar lá no Excel para que vocês tenham a minha tabela. Tá? Acho que isso está ok para vocês, né? Bom, vamos calcular agora o payback descontado. O payback é o tempo de recuperação desse investimento. Se você olhar aqui, gente, ó, no Excel, eu sei que ele eu sei que ele vai ser viável, porque eu vou ganhar 10.000 ao longo desses 5 anos. Mas a pergunta que eu quero fazer agora para o investimento é o seguinte: em quanto tempo eu recupero esse investimento? Recupero no primeiro ano, segundo ano, terceiro, mas eu sei que em 5 eu recupero. Mas, para ser mais exato, em quanto tempo isso vai levar? Isso é interessante pelo seguinte: quando você pensa em payback, em linhas gerais, sem discutir nenhuma variável pormenor, eu vou pensar sempre que um menor payback é melhor, porque você recupera antes. Então, você reduz qualquer não receber por esse investimento que você fez. Então, a rigor, a forma de avaliar o VPL, o payback, desculpem, é pelo tempo, menor tempo. Existem dois paybacks, o payback simples e descontado. O simples é o seguinte, ó, vou copiar aqui embaixo. Você vai fazer o payback dos anos sem fazer o desconto das entradas de caixa. Então, pensa comigo aqui, ó. Eu investi 45.000. O que eu quero saber? Quanto tempo eu vou demorar para receber de volta o 45.000? Aqui, como minha série é anual, vou calcular em anos. Então, no primeiro ano, eu vou receber 28.000. Vou somar aqui, ó. Eu estou acumulando os anos. Aqui, o acumular. No segundo, eu vou ter recebido 28.000 no primeiro, mais 12. Então, dá 40. Então, eu sei que no segundo ano eu não recuperei o dinheiro ainda. No terceiro ano, eu vou receber 40 que eu tinha, mais 10. Então, dá 50. Então, eu sei que o meu investimento se recupera entre o segundo e o terceiro ano, porque no segundo ano eu não atinjo os 45, mas no terceiro eu ultrapasso. Então, se eu dissesse assim para vocês, olha, esse investimento aqui, calculando um payback sem descontar, ele se recupera em 2 anos e alguma coisa. Ou entre 2 e 3 anos. Estaria certo, mas ainda é pouco preciso, porque entre 2 e 3 pode ser 2 anos e 1 mês e 2 anos e 11 meses. Tem uma boa diferença entre esse período. Então, o cálculo aqui para descobrir exatamente quanto tempo é o seguinte: eu chego no ano que eu não ultrapasso e que ultrapasso aqui sucessivamente e sei que aqui, ó, eu fecho 2 anos. Então, é 2 anos e alguma, vou colocar o 2 aqui. É 2 anos e alguma coisa. Tá? É mais que 2 e menos que 3. Vou descobrir agora o que é, qual é, o quanto do segundo ano eu vou usar. Aí eu venho aqui, ó. Eu vejo no ano que você não recuperou, quanto falta para você recuperar. Então, eu ainda preciso receber, ao longo do terceiro ano, 5.000 reais. Porque se eu pegar 45, que é o que eu vou investir, menos 40, que é o que eu vou ganhar, faltam 5.000 reais. Se eu esperar todo o terceiro ano acabar, eu vou ganhar 10. Eu preciso só de um pedaço dos 10. Então, eu vou descobrir que pedaço é esse, calculando a proporção. 5 por 10, é esse 10 aqui do terceiro ano. Vai dar meio. Então, quanto é o meu payback? 5 anos. Esse é o cálculo do payback. Tá? Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Abrir o microfone aí. Quer falar ou está tudo tranquilo? Professor, esse é o payback simples ou seria o descontado? Esse é o simples, porque eu não estou descontando os anos. Estou pegando os anos, os valores, da mesma forma que eles são apresentados. Então você poderia fazer a partir dos 40 mil, para ver como que você chegou nesses 2 anos e Faço. meio? Sim. Ó, então, aqui eu estou, de novo, eu estou acumulando ano a ano, 28 no primeiro ano, 28 mais 12, 40, eu preciso de 45. 45 mais 10, 50. Então, eu sei que eu chego no 40 no segundo ano, eu preciso de 45, então eu não recupero em 2 anos.
Mas se eu esperar todo o terceiro ano acabar, eu chego em 50. Então, eu consigo afirmar que o meu payback é entre 2 e 3 anos. Né? Mais que 2, mais menos que 3. Então, esse é o ponto aí do payback para ver exatamente o tempo. Bom, para eu saber o tempo exato entre 2 e 3, eu faço o seguinte. Eu identifiquei anos sucessivos, aqui 2 e 3, onde você não ultrapassa e você ultrapassa. Então, entre 40 e 50, eu tenho onde eu não ultrapasso e onde eu ultrapasso. Onde você não ultrapassa, eu vejo quanto ainda eu preciso ganhar para chegar no que eu investi. Então, entre 40 e 45, eu preciso ganhar mais 5 mil reais. Se eu ganhar dos 40 mais 5, eu empato. Então, eu recuperei o que você investiu. Mas se eu esperar todo o terceiro ano acabar, eu ganho 10. Eu preciso só de 5. Então, eu não vou usar todo o terceiro ano, mas só um pedaço dele. Então, 2 anos e um pedaço. Qual pedaço é esse? Bom, para achar esse pedaço, eu pego o dinheiro que falta para você investir a partir do 40, que é o ano que você não se recupera, e vou dividir pelo próximo valor da entrada do próximo ano inteiro. Eu não preciso dele inteiro, eu preciso só de um pedaço. Então, se eu preciso de 5 somente, mas vou ganhar 10 e esperar o ano inteiro acabar, eu vou usar só metade desse dinheiro. Então, o meu payback é 2 anos e meio. Os 2 anos inteiros aqui, que eu tinha fechado, mais um pedaço, que é 5 mil, dos 10, que é o terceiro ano, que dá metade. Então, por isso, 2 anos e meio. Então, aí a gente pega esses 5 mil e divide pela metade Eu do pego valor 5. do próximo ano. Não, a metade é o que eu encontrei. Eu vou dividir 5 por 10. Eu pego Ah, tá. falta, pensa assim, pega sempre o que falta, que é 5, pelo valor do próximo ano, que nesse caso é 10. Por isso que dá meio. Beleza? Professor, tá usando os mesmos Beleza. slides da outra aula? Hã? Tá usando os mesmos slides da outra aula? Então, na realidade, eu fiz um exemplo para explicar o cálculo, mas a ideia é a mesma, a teoria é a mesma. Só estou forçando agora o cálculo. Como a gente já viu lá, estou explicando as contas do payback agora. Tá bom. Tá bom? Tudo bem os 2 anos e meio aqui? Alguém ainda não entendeu? Senão eu posso falar que eu explico mais uma vez, não tem problema. Tranquilo? Bom, vou fazer a mesma coisa, só que no payback descontado. Tá? Então, vou voltar aqui em cima. O que é o payback descontado? E ele, na realidade, é uma técnica mais elaborada e mais correta. E qual que é o princípio? O princípio é o seguinte: eu não vou usar, como eu fiz aqui, os anos sem descontar, porque eles estão em tempos diferentes. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, eu vou descontar todo o valor futuro e trazer para o valor presente. Por exemplo, esse 28 mil aqui eu só vou ganhar daqui a um ano. Mas quanto ele valeria hoje? Hoje ele valeria 25 mil, se eu descontar um período a 10%. Esse 12, quando eu vou ganhar? Eu vou ganhar daqui 2 anos. Mas quanto ele valeria hoje, descontando 2 períodos, ou 2 anos a 10%? Hoje ele valeria 9 e alguma coisa. E assim sucessivamente. Então, o que é o payback descontado? É você fazer a mesma conta que você fez no payback normal, só que com valores descontados. Então, aqui vai ser a mesma coisa, o mesmo princípio. Vou pegar e vou somar, vou copiar aqui, o valor acumulado para vocês perceberem comigo. Quanto eu ganhei no primeiro ano? 25 mil reais, alguma coisa. Quanto eu ganhei no segundo, levando em conta o primeiro e o segundo? Então, 25 mais 9. Ganhei 35 mil. Quanto eu ganhei no primeiro, segundo e terceiro ano? Então, 35 mil mais o terceiro dá 7. Ainda não cheguei no 45, porque aqui eu chego mais rápido, porque eu não descontei os valores. Então, esse cálculo aqui, ele tem um erro. Ele é superdimensionado porque você não descontou. Então, ele tem um valor um pouco falso. Ele é melhor do que realmente é. Bom, já que eu não cheguei no 45 ainda, eu vou acumular mais um ano. Então, vou chegar no quanto eu ganhei no quarto ano. Então, 42 mais 6 dá 49.
Então, bom, 49 é mais 45 que eu investi. Então, eu sei que eu vou recuperar o dinheiro entre o terceiro e o quarto ano. Então, são os anos consecutivos, ó, terceiro e quarto, que você não chega no que você precisa e o que você ultrapassa. Bom, como é que eu vou fazer agora o cálculo do quebrado? Todo mundo consegue perceber que eu vou recuperar entre o terceiro e o quarto ano? Então, é 3 alguma coisa. Por que entre o terceiro e o quarto ano? Porque 3 anos completos dá 42, quase 43. Não é 45 ainda. Mas se eu esperar todo o quarto ano acabar, eu recupero 49. Então, se eu quisesse ter uma resposta com uma precisão pequena, eu vou dizer assim, olha, recupero entre 3 e 4 anos. Está errado, está certo, mas falta precisão. Mas quanto entre o terceiro e o quarto ano? Então, o cálculo aqui é o mesmo. Ó. Na hora que você não ultrapassa, eu vejo quanto falta para você chegar no 45. Então, se eu pegar 45 menos 42, ó, 45 menos 42, vou descobrir que faltam ainda... Opa, peraí, desculpa, fiz errado. Então, ó, faltam R$2.000. Então, a partir do 42, falta, para chegar em 45, 2.114,95. Tá? Bom, eu preciso só disso aqui, do quarto ano. Se eu esperar todo o quarto ano acabar, eu vou ganhar 6. Mas eu preciso só de 2. Então, como é que eu vou achar essa parte que eu preciso? Vou achar a proporção. Vou dividir 2 por 6. Vai dar 0,31. Então, qual é o meu payback? Vai ser o 3 mais a parte aqui, 3,31. Como aqui eu estou trabalhando com anos, então 3,31 anos. Quem quiser, isso é mais um preciosismo, pode transformar o 0,31 anos em meses. É só fazer vezes 12, vai ser 3 anos e alguns meses. Né? Mas eu não preciso. Mas quem quiser fazer, deixa eu fazer assim. Ó. 0,31 vezes 12 dá 3 meses. Então, 3 anos, 3 meses, mais ou menos, quase 4. Então, esse é meu payback. Tá? Ele é mais real que esse 2,5 aqui, porque ele está descontando os valores futuros. Joia? Alguém não entendeu? Payback? Sem problema? Muito bem, então. Bom, então vocês têm, nesse caso, para usar já, quando alguém for fazer alguma avaliação de investimentos, duas ferramentas, que é o payback descontado, que dá uma medida de tempo de recuperação, e o valor presente líquido. Tá? Notem uma coisa, ó. Se esse investimento aqui fosse negativo, você não chegaria a um payback conclusivo, você não ia conseguir recuperar o que você investiu no tempo que você tem de investimento. Quer ver? Vou fazer só uma simulação para que vocês entendam aqui. Se eu tivesse investido R$65.000, só para dar uma ideia para a gente, ó, você ia ter um VPL de menos 9. Ou seja, você ia ganhar 55, mas investiu 65. Então, esse negócio não compensa. Tá? É inviável. E se você somar, continuar somando aqui ao acumulado, você chegar no último ano com 55.000, que é menor que 65. Então, você pararia aqui no payback e diria, olha, esse investimento não se recupera nesses 5 anos. Tá? Bom, a última ferramenta, eu vou explicar a última ferramenta, que tem 10 minutos, e já a gente faz uma outra chamada. Depois a gente faz um apanhado geral das três para fazer uma análise. A última ferramenta é um cálculo em porcentagem. Que é o seguinte, aqui você tem, vou voltar para 45. É o seguinte, ó, aqui você sabe que o VPL é um resultado em dinheiro. Então, vai sobrar para você R$10.000. Ok? Eu vou investir 45, vou ganhar 55, a sobra é 10.
Bom, mas e se eu quiser saber o quanto eu ganho em porcentagem? Então, a taxa interna de retorno, como vocês têm lá no slide, é um ganho em porcentagem. Eu tenho um ganho e tenho custo. O meu custo aqui é 10%, que é a minha taxa de desconto. Como é que eu vou saber pela TIR se o negócio é viável ou não? Se a minha porcentagem da TIR for maior que o custo, é viável. Então, se eu ganho em porcentagem mais que o gasto em porcentagem, é viável. Então, se a minha TIR for um valor maior que 10%, ele vai indicar que o projeto é viável. E nesse caso, eu já posso afirmar que é maior que 10%, porque eu já sei que o projeto é viável, porque eu já tenho um VPL positivo. Então, o VPL, a TIR e o payback indicam a mesma coisa, em termos de viabilidade. Se um diz que é viável, os outros também vão dizer a mesma coisa. Tá? Vou calcular a TIR no Excel e na HP direto. A TIR é um cálculo que eu faço direto, tá? Na fórmula. Então, eu vou usar no Excel, é só você usar mais TIR, abre parênteses, vou fazer aqui. Peraí. Vou colocar TIR aqui. Vou colocar mais TIR, abre parênteses. Só você copiar a série inteira sem usar a série descontada, usar a série original. Pega desde o investimento inicial até o ano 5º, nesse caso, fecha parênteses, eu tenho a minha TIR, vou colocar em porcentagem, porque a TIR é uma taxa, esse T é de taxa, toda taxa é dada em porcentagem. Vou colocar vezes 100 aqui, vou colocar mais uma casinha para ficar mais bonito, então eu tenho que minha TIR é 21,65%, que é maior que 10. Então, esse projeto, em dinheiro, a sobra é 10.924,40 e a taxa é 21%. Como o meu custo é 10, indica também que é viável. Tá? Vou lá para HP, para mostrar como é que faz as contas no HP. Tá? Vamos voltar aqui, sair do Excel, já volto aqui. E vamos para a minha HP. Aqui, vou dizer a maravilha que a HP faz para vocês. Vou fazer o cálculo 2 vezes. Aqui eu não zerei a minha máquina. Então, notem que eu já fiz o VPL aqui. Já coloquei o investimento inicial. Depois eu vou falar de novo, só para que vocês entendam. E posso calcular a TIR direto aqui. A TIR é a função IRR. A HP ela já guardou os dados. Então, é a função IRR, que é a função laranja. Então, só você digitar FRR, eu tenho que minha TIR é 21,65. Então, eu faço quem está com HP, já consigo fazer tanto o Excel quanto tanto o Excel quanto a HP eu posso fazer juntos. Vou fazer o cálculo de novo para quem não lembrou. Tá? Então, eu vou zerar a minha máquina e eu vou fazer usando a minha série aqui. Ó. Beleza? Então, ó, na HP, sempre você vai começar colocando os dados. Então, 45.000, CHS, G, CF0. Antes, só um detalhe aqui, gente, só é porque a Andressa falou que está com dor de cabeça, está doente. Então, vou colocar aqui no chat. Alguém tem meu telefone aí de vocês? Sim ou não? Ninguém tem? Eu tenho, Quem falou eu tenho? Eduardo. Eduardo, então, depois que cair a ligação aqui, vou mandar para você o link para você colocar no grupo, para a gente não incomodar a Andressa. Tá? Beleza, Beleza? Então, voltamos lá na HP. combinado. Voltamos na HP. Então, ó, na HP, eu zerei a máquina de novo. Eu vou colocar como eu fiz antes. 45.000, como se fosse calcular o VPL. CHS, G, CF0, para dizer para a máquina que é o ano 0. Depois, 28, G, CFJ, primeiro ano. 12, G, CFJ, que é o segundo ano. 10, G, CFJ. 10, G, CFJ e 10, G, CFJ. Poderia calcular a TIR direto aqui, mas vou calcular o VPL primeiro, tá? Tanto faz, aqui eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Não.
Um depois do outro, ao mesmo tempo não dá. Vou colocar a taxa que é 10i e acho o VPL, que é o 10 mil. Opa, fiz alguma coisa errada. Vou fazer de novo, peraí. Vou na minha máquina, de novo 2 vezes. Rapidinho, 45 mil, CHS, G, CF0, 28, G, CFJ, 12, G, CFJ, 10, G, CFJ, 10, G, CFJ. Às vezes dá um bugzinho no sistema aqui, CFJ, 10 I, FNPV, 10 mil. VPL positivo, se não tem um menos aqui, é positivo para calcular, TIR, F e RR, que é o FV. 21. A minha taxa é 10%, 21 maior que 10, o projeto é viável. Então, eu tenho 3 ferramentas que indicaram a mesma coisa em termos de viabilidade. Tá? Lá para o Excel agora de novo. Que mesma coisa é essa? Indicada que os 3 projetos são viáveis, cada um com a sua maneira. Então, ó, o VPL indicou que é viável porque eu tenho um valor que é positivo, porque eu estou somando o que eu ganho, que é 55, menos o que eu gasto, que é 45, que é menor, então sobra 10 mil, sobra esse valor aqui. Então é viável, porque é positivo. A TIR disse que é viável porque a minha taxa em porcentagem é maior do que a taxa de desconto, que é 10%, como se fosse um custo. O meu custo desse investimento é 10% e meu ganho é 21. Com 21 maior que 10, então é viável também. E o meu payback, ele se recupera antes dos 5 anos, nesse caso, no descontado, que é mais exato, 3,31 anos. Então, viável. Se eu tiver um projeto só para investir, e tenho que investir alguma coisa, eu sei que é viável, eu não investi ainda, mas posso investir porque eu sei que ele é viável. Existe algum risco? Claro que existe, porque isso aqui é futuro, né? Tudo isso aqui é futuro. Vai que acontece alguma coisa que você não espera e atrapalha esse investimento que você fez. Isso pode acontecer. Ninguém lá em outubro imaginava que a gente ia ter uma crise agora de uma condição de saúde. Eu não imaginava, então o risco acontece. Tá? Ô, professor, Oi. esse que você fez no Excel, depois que achou o VPL, você divide por qual valor? Você, para chegar nesses TIR, 21. Isso. aqui eu faço uma outra fórmula, que é, de novo, mais TIR. Não é uma divisão nenhuma, é outra fórmula completa, ó, diferente. Tá. Abro parênteses, vou calcular, pego a série inteira. Por hora, entenda o seguinte, ó, a TIR é quanto o seu projeto rendeu em porcentagem. Então, uma rentabilidade em porcentagem. Aqui é uma rentabilidade em dinheiro, unidades monetárias. Aqui é uma rentabilidade em porcentagem. Guarda a sua pergunta que vai cair, eu já vou chamar você de novo, tá? E quem não entendeu alguma coisa, guarda a sua pergunta que eu já chamo, vou mandar para ele. O Eduardo mandou um oi para mim aí, eu já mando para você o link. Tá. Já estou mandando. Beleza, já vou sair daqui e vou mandar.